Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que a paz, que a bondade, que o Espírito Santo do Senhor invada o seu coração, invada o seu ser, que você tenha esses breves minutos para que possamos ser edificados com a palavra do Senhor, possamos aprender mais e mais com as Sagradas Escrituras de Deus. Eu me chamo Tiago Freitas. Estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a grande e maravilhosa missão de trazer para vocês a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, que tanto nos aproxima desse bondoso Deus. E como nós estamos fazendo, eu já venho fazendo um estudo sobre o livro de Salmos, o Inário de Salmos, nós agora vamos para o Salmo de número 16, que tem como título O Santo de Deus. E ele diz assim, esse salmo belíssimo de Davi: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão de ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os seus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas e lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpétuas. Amém. Meus irmãos, este salmo é um salmo de Davi e é considerado como um salmo messiânico, porque neste salmo nós conseguimos ver muitas das coisas do qual ela leva a alusão, ela nos traz a compreensão de que é como se fosse o próprio Jesus Cristo ele falando, o próprio Jesus ele falando sobre as coisas que acontecem aqui. É tanto que o tema diz, o Santo de Deus. Quem é o Santo de Deus? Quem é aquele que nunca pecou, que nunca efetuou nada de errado? A Jesus Cristo. Eu acho bastante interessante porque esse salmo ele tem algumas divisões e nós vamos ver coisas interessantes que ele tem aqui. Nós conseguimos enxergar, meus irmãos, que nesse salmo aqui, nós temos três partes. Do versículo 1 ao 8, o Senhor da vida. Do versículo 9 ao 10, o conquistador da morte. E no versículo 11, a alegria da eternidade. Nós conseguimos ver que no versículo 1 e 2, ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor que tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo senão a ti. Meus irmãos, olha que oração de confiança. Quando nós formos nos dirigirmos ao Senhor, quando nós formos orarmos ao Senhor, formos pedir para nós, para nossos familiares, para o nosso emprego, para planejamentos e algo que nós temos para a nossa vida, nós não vamos chegar para Deus e dizer, Senhor, pelo amor de Deus, se o Senhor puder, meu Deus, me conceder isso. Não, meus irmãos. Temos que ir para o nosso Deus nos dirigindo de uma forma confiante, sabendo que Deus ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele faz tudo e todas as coisas. Também não podemos nos dirigir a Deus de toda maneira dizendo, Senhor, Tu me prometestes, eu quero que o Senhor faça, porque eu determino e eu mando desse jeito, como muitas pessoas fazem, determinam algo que quem tem que determinar não somos nós, é o próprio Deus. Mas nós cremos na promessa de Deus, nós cremos que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é quem nos redime, que Ele é quem nos livra de todo o mal e que é Ele que nos concede as bênçãos, porque nós somos os seus filhos. E em Nele confiamos, em Nele repousamos, é Nele que nós esperamos. Nós não esperamos, meus irmãos, nada de ninguém. Tem um texto que é bastante interessante que diz desse jeito, espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Meus irmãos, quando nós colocamos isso em prática na nossa vida, nós nos frustramos menos. Porque muitas das vezes nós depositamos muita confiança em nós. Toda confiança em nós, sendo que nós somos falhos, fracos e pecadores. Muitas das vezes nós confiamos demais nas pessoas,
depositamos nossa inteira confiança nas pessoas e achamos que elas vão agir daquela forma conosco, de uma forma sem existir nenhuma falha. Aonde elas falham. Quando alguém praticar o bem para nós, glórias a Deus, que Deus abençoe. Mas não devemos exigir isso de ninguém. Mas devemos esperar tudo e todo o consolo do Senhor. Porque este, verdadeiramente, Ele quer o bem para nós. O versículo 3 e 4, nós conseguimos enxergar aqui que aquele que tem prazer no Senhor. Olha o que ele diz. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecereis as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Meus irmãos, o Senhor ele tem prazer naqueles que confiam nele, naqueles que entregam sua vida a ele, naqueles que se arrependem. Santo não quer dizer que você não tem pecado. Os santificados do Senhor são pessoas separadas, pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, pessoas que são seus filhos, pessoas que agem como filhos de Deus. E o Senhor, ele tem como precioso essas pessoas. Mas aqueles que trocam Deus por todas essas coisas que o mundo tem a oferecer, pessoas que trocam Deus por relacionamentos que não são segundo a vontade de Deus, pessoas que trocam Deus por prostituição, pessoas que trocam Deus por bebedices, pessoas que trocam Deus por pornografia, pessoas que trocam Deus por mentiras, pessoas que trocam Deus por corrupção, esses jamais serão falados com os lábios do Senhor, como que são seus filhos. Nesses o Senhor não tem prazer. Os versos de 5 a 6, nós conseguimos ver que do Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo, ou seja, o amparo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Meus irmãos, como é bom nós sabermos que temos um Deus maravilhoso por nós. Um Deus que nos guia, um Deus que cuida de nós. Como é bom a gente ter essa confiança nesse Senhor, Criador de todas as coisas. E que nós estamos sob a total proteção dele. Sobre a tutela desse Deus maravilhoso. Em que nada que venha deste mundo irá nos abalar quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Muitas são as lutas dos justos, mas o Senhor de todas nos livra. Do versículo 7 até o versículo 8, nós conseguimos ver a comunhão e os conselhos que o Senhor dá aos seus filhos. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Meus irmãos, aqueles que andam com o Senhor, aqueles que buscam o seu conselho, aqueles que buscam a sua palavra, aqueles que estão alerta àquilo que o Senhor ele tem a falar, essas pessoas elas são aconselhadas diretamente nos seus corações. E até de noite o Senhor fala com elas. Não sei se vocês lembram, mas no programa passado, que eu fiz segunda-feira, eu falei sobre a questão de uma mulher que morreu e 3 filhos seus não foram convertidos. E um foi convertido assistindo televisão de madrugada. E de repente a televisão ela se apagou e ali naquela televisão apareceu o nome: arrependa-se dos seus pecados e converta-se ao Senhor. Meus irmãos, até na calada da noite o Senhor fala conosco. Até quando nós achamos em que nada tem a ver, Deus ele fala conosco. Às vezes nós chegamos e dizemos: eu senti vontade de fazer isso, eu senti vontade de olhar isso. Isso é Deus falando conosco. Isso é Deus chegando para os seus filhos e dizendo: analise bem direitinho isso aqui, veja bem direito isso aqui, preste atenção direito nisso aqui para que você não quebre a cara. Por quê? Porque o Senhor tem sempre prazer em não deixar que os seus filhos eles sejam o quê? Abalados. Não sereis abalados. Meus irmãos, como é triste uma pessoa abalada. Uma pessoa acabada, destruída emocionalmente. Eu não digo nem na parte financeiramente. Porque muitas pessoas quebram, perdem suas empresas, mas se reerguem. Mas uma pessoa, quando ela está abalada emocionalmente, psicologicamente, ela não consegue fazer nada. Mas o Senhor aos seus,
além de os aconselhar, ele jamais deixa com que essas pessoas sejam abaladas. O versículo 9, ele diz: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. O coração daqueles que buscam ao Senhor, ele repousa em quem? No Senhor. E que repouso é esse? O repouso da alma. Muitas das vezes estamos cansados por uma rotina de trabalho tão cansativas, contas, problemas. Ser cristão jamais vai casar com a questão da ausência de problemas. Não, pelo contrário, vai aparecer mais problemas ainda. A grande diferença é que nós temos o Senhor por nós. Nós temos um escudo protetor que faz com que essas pancadas elas venham, mas que nós, com Ele estando ao nosso lado, nós possamos suportar alegres e felizes, porque o Senhor é conosco. E isto faz parte da vida, meu irmão. Não é como movimentos que dizem que uma febre, que uma dor de cabeça, que uma infecção, que qualquer coisa que vem, atribui logo ao inimigo. Tem pessoas que falam mais de Satanás do que do próprio Deus. Tem pessoas que tudo, até uma topada se der, diz que foi obra do inimigo. Derrubou um café, obra do inimigo. Caiu um tijolo, obra do inimigo. O camarada comprou demais, não teve condição de pagar, foi a tentação do inimigo. Ei, peraí, gente. Precisamos ser responsabilizados pelos nossos atos. A palavra de Deus, ela jamais diz isso. Ela diz que aquele que confia, que aquele que entrega as suas mãos no Senhor, o Senhor cuida. E esses que estão arregimentados no Senhor, esses que estão fortalecidos no Senhor, esses que estão protegidos e amparados no Senhor, eles vão repousar o seu corpo seguro. Eles vão repousar o seu corpo seguro. Não perca o seu tempo culpando o inimigo, perca o seu tempo fazendo coisas que não desagradam a Deus, muito pelo contrário. Pegue o seu tempo, meu irmão e minha irmã, e adore ao Senhor, e glorifique ao Senhor, e exalte ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Em vez de você estar proferindo com seus lábios as coisas que acontecem que não é do nosso agrado ao inimigo, glorifique a Deus porque você tem a oportunidade de fazer diferente. Glorifique ao Senhor, repouse o seu coração nele. O verso 10 ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha que coisa linda. Aqui é como se nós escutássemos o próprio Jesus dizendo que Deus, ele jamais deixará que a alma vá à morte. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele venceu o último inimigo. E o último inimigo era a morte. O pecado não conseguiu habitar nele. Ele foi puro, ele foi santo durante toda a sua estadia. Ele morreu, venceu a morte, rompeu as barreiras da morte, ressuscitou para nos ressuscitar. Para nos tirar do lamaçal, do charcal do pecado, para nos levantar, tirarmos daquela situação de morte, onde fala lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o morto ele não consegue discernir, ele peca, ele erra, ele falha, achando que está fazendo aquilo que é o certo, mas ele está fazendo errado. Por quê? Porque ele não tem discernimento espiritualmente, ele está morto. E Jesus Cristo ele vai lá, quando ele vence a morte, ele ressuscita, ele nos tira desse chacal, ele nos dá a vida, ele nos vivifica e ele permite que nós tenhamos os nossos olhos abertos para que nós possamos ver aquilo que é certo e aquilo que é errado e possamos glorificar o Senhor. O verso 10 ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida e na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Oh meu irmão, oh minha irmã, eu não sei você, mas como é bom nós vivermos alicerçados nisso. Esperando um dia ver a presença do Senhor numa plenitude de alegria, em delícias perpétuas, num céu onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, num céu onde tão somente nós iremos glorificar ao nosso Senhor. Meu irmão, nenhuma lembrança de tristeza, nenhuma lembrança de dor se terá no céu. Nós iremos viver uma vida
gloriosa, num corpo glorificado, não num corpo frágil como esse que nós temos. Muitas das pessoas às vezes se acham demais por ter um corpo escultural, por ter uma parte financeira tão boa, por estar tão bem estabelecidos na sua parte emocional, mas nós somos tão fracos, somos tão frágeis, que aquilo que nós temos hoje, um vendaval pode vir, pode levar tudo. Aquele homem, aquela mulher forte, viril, com os corpos esculturais, de repente cai numa doença, tem um câncer e o seu corpo definha. E a sua fortaleza é do seu corpo. O que vai restar? De repente a pessoa tem um patamar de classe social elevadíssima, é um milionário, de repente acaba que tem um golpe, um funcionário está roubando e essa pessoa não sabe, de repente de uma hora para a noite de rico se torna pobre, perde todos os seus bens, a sua fortaleza era a sua riqueza, de repente está pobre. O que é que vai amparar? Meu irmão, riqueza nunca foi a ausência de Deus. Saúde nunca foi a ausência de Deus. Mas quando nós colocamos a nossa confiança nessas coisas e deixamos Deus ausente de nossa vida, nós nos tornamos frágeis e sensíveis para os revés que esta vida ela tem para nos dar. Alicerce sua vida no Senhor. Glorifique a Deus. Seja uma pessoa com uma saúde maravilhosa e glorifique a Deus. Olha que coisa boa. Seja uma pessoa rica, abastada financeiramente, glorifique a Deus. Glorifique a Deus com tudo que você tem. É uma bênção, é uma dádiva que o Senhor tem te dado. Então glorifique ao Senhor. Porque quão bom é você ter a convicção de que se você for morto hoje, você estará nos braços do Senhor, glorificando este Deus. Certa vez me fizeram essa pergunta. Chegaram para mim, eu trabalhava na Rio do Peixe, e a gente trabalhava quase 100 homens ali à noite, e a gente passava por um local em que tinha uma passagenzinha bem apertada. Nessa passagenzinha mais ou menos ali cabia mais de 30 pessoas. Era até difícil de respirar quando ficavam todos ali. A gente doido para sair, eu trabalhava à noite, e ali ficavam todos. E uma vez eu me recordo claramente que um amigo meu, a gente estava mesmo no meio, todo mundo doido para sair, a gente tinha terminado os serviços, ia sair mais cedo, umas 4 horas da manhã aproximadamente, e o rapaz, a gente estava falando sobre a questão de vida e de morte, e me perguntaram se eu tinha medo de morrer, e eu disse, não, eu não tenho medo de morrer. E o rapaz olhou assim para mim e fez, pronto, você é o fortão, você é o cara que não tem medo de morrer. Eu disse, não, eu não tenho medo de morrer. Sabe por que eu não tenho medo de morrer? Aí ele perguntou, por quê? Eu disse, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera. Eu sei o que tem além desta vida. E o que tem além desta vida é algo muito melhor do que eu posso imaginar. A felicidade do cristão é saber que um dia, quando ele fechar os olhos aqui nesta terra, ele vai estar ao lado do seu Senhor, do seu Salvador. E eu perguntei a ele, você sabe o que te espera depois da morte? E ele disse não. E meus irmãos, naquele momento, houve um silêncio, por alguns segundos ali, como que se as pessoas pensassem naquilo e refletissem. E eu quero deixar para vocês esse testemunho. Viva a sua vida pensando no que há por vir. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o glorificar, o bendizer, você vai fazer como o versículo 11. Você verá os caminhos da vida. Você estará na presença da plenitude de alegria. Você estará face a face com o Senhor, se deleitando em delícias perpétuas, que não há fim. Porém, em contrapartida, se você não aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não viver uma vida como um homem, como uma mulher de Deus, o que te espera é um tormento eterno. E o pior tormento que vai haver para uma pessoa que estará no inferno é lembrar que ela foi alertada pelos filhos de Deus em que deveria se arrepender e buscar ao Senhor, mas preferiu viver a sua vida do jeito que queria. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus. Eu louvo ao Senhor e glorifico ao Senhor por mais um dia ter a oportunidade de poder levar a Tua palavra para as pessoas, de poder glorificar ao Senhor, de poder receber, meu Deus, isto. Eu louvo ao Senhor e te peço. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, nos fortalece. Faz com que o exemplo de Jesus, meu Deus, ele esteja cada vez mais fortalecido em nós.
e que nós possamos, meu Deus, confiar em Ti, buscar a Ti, exaltar a Ti, meu Deus. Possamos ter essa plena convicção de que sem o Senhor nós não somos nada, não somos ninguém, dependemos de Ti. Que não é a nossa riqueza, não é a nossa força, não é a nossa eloquência, mas sim o Senhor que nos salva, o Senhor que nos glorifica, o Senhor que nos redime de todo mal. Toma de conta de todos nós, perdoa os nossos pecados, toma de conta desse irmão e dessa irmã que está vendo esse vídeo até agora. Se ele permaneceu até agora, meu Pai, é porque ele quer te buscar, ele quer ouvir a tua voz, então fala diretamente ao seu coração. E eu sei que todos aqueles que estão aqui querem ouvir do Senhor. Que glorifiquem a Ti, que exaltem ao Senhor, que te busquem e sintam o Teu Espírito Santo, que é maravilhoso demais para nós. Eu louvo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Eu tenho certeza que você foi poderosamente edificado com esta palavra. Eu fui demais. Deus me abençoou poderosamente. E eu tenho certeza que essa palavra vai germinar no seu coração. Eu só te faço um pedido, um único pedido. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Compartilhe essa palavra com seus familiares, amigos, pessoas que você ama. Você não sabe o poder que a palavra de Deus, que a mensagem, que as Sagradas Escrituras elas têm na vida de alguém. E o melhor presente que eu e que você podemos levar para uma pessoa é a presença de Deus. É a salvação no Senhor dos Exércitos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.